É possível ser um líder, operações especiais na vida para aplicar na sua jornada, no seu negócio, na sua liderança, à frente do seu time, do seu empreendimento? Não tenho dúvida que é possível. E não estou falando isso a partir desta plataforma, a partir do treinamento que você vai assistir, do curso que você vai assistir. Eu falo isso baseado em um cara que, ao lado do Wallace, já treinou centenas de líderes em empresa. E quando eu falo centenas de líderes, e você pode estar pensando aí, todo mundo que foi lá era líder de um time, a gente sempre trata todos os nossos alunos como líder da sua própria vida, como líder da sua jornada. E enquanto você não assume isso, enquanto você não assume o comando da jornada da sua vida, realmente você vai ser um ser humano fruto das circunstâncias. E aí você não consegue sonhar, você não consegue gerar resultado, você vai viver frustrado. E aqui a gente vai além, porque aqui a gente vai entregar para você que sim, também está liderando outras pessoas. Porque eu lidero a minha família, eu lidero a minha casa, eu lidero várias áreas da minha vida e eu assumo essa responsabilidade. Eu lidero vocês, eu lidero essa plataforma, eu lidero projetos que verdadeiramente fazem a diferença na vida das pessoas. E assumo isso, assumo essa responsabilidade. Entendi, Freitas. E o que precisa, literalmente, para ser um líder de operações especiais? Eu vou trazer dois elementos básicos para se tornar um líder de operações especiais, e ao longo de todo o curso você vai ter contato com lições que corroboram o que eu vou trazer aqui. A primeira coisa que um líder de operações especiais tem é a flexibilidade que gera a capacidade de mudança de mentalidade. Vou escrever aqui, ó. Mudança de mentalidade. Então, um líder de operações especiais, ele tem a flexibilidade para fazer mudanças e se adaptar às circunstâncias. Essa é uma premissa do líder de operações especiais, mas também é uma premissa do ser humano. Nós somos, sobre a Terra, o único animal capaz de viver nos quatro cantos desse planeta e dominar cada região que a gente verdadeiramente está inserido. Nós somos flexíveis e adaptáveis mais do que qualquer outro ser humano, mais do que qualquer outro animal sobre a Terra. Se você pegar um leão, que muitos aí falam para você ser um leão, e colocar ele fora do habitat dele, no Polo Norte, ele morre. Se você pegar uma águia e tirar ela do habitat dela, morre. Se você pegar um tubarão, morre. Então, nós, como seres humanos, somos o maior animal sobre a Terra. Aquele que se adapta, domina, aquele que se adapta, lidera. A flexibilidade e a mudança de mentalidade é característica fundamental nesse processo para se tornar um líder de operações especiais. E qual é a outra? Você falou duas, né, Freitas? E qual é a outra? Eu falei sobre mudar de mentalidade, ser flexível à mudança de mentalidade, porque muitas vezes sabemos que precisamos mudar, mas não fazemos. Então, não adianta eu falar que mudar a mentalidade é fundamental se você não é flexível. Então, a flexibilidade para a mudança é fundamental. E a outra é liderar com base em
Liderança fundamentada em princípios. E o que é uma liderança fundamentada em princípios, Freitas? Antes, eu vou te dizer o que são princípios, tá? Anota isso aí, princípios. Princípios. E eu vou dar fonte, tá? E eu gosto sempre que você... Eu quero que você tenha certeza que tudo que a gente fez aqui, a gente aprendeu em algum lugar. Filosofou sobre essas experiências, fundamentou com neurociência, estudo, pesquisas. Então, assim, todo mundo aprende alguma coisa em algum lugar, seja com uma experiência da vida ou estudando outras experiências, tá? Então, liderança fundamentada, baseada em princípios. O que são princípios? Eu vou trazer aqui o conceito de Stephen Covey, os 7 hábitos da pessoa altamente eficaz. Ele diz que princípios são regras que determinam as consequências do nosso comportamento. Eu vou falar sobre isso aqui, mas princípios são regras que determinam a consequência do nosso comportamento. Eu sempre falo isso para os nossos alunos. Eu pergunto o seguinte, eu não sei se você que está me assistindo aí, se você é cristão, tá? E isso é ensinado por Deus. Quais são os princípios que nós temos para levar uma vida, cara, onde as consequências serão boas? Eu sempre falo isso, né? Para quem é cristão, a gente tem os mandamentos, os 10 mandamentos. E eu sempre pergunto para os alunos, se você seguir os 10 mandamentos, sua vida vai ser melhor ou pior? E essa pergunta vai para quem é cristão, porque se você não for, eu sou, talvez você não entenda isso, mas eu vou te fazer entender ao longo desse curso. Ao longo desse curso, eu vou te fazer entender a importância desses princípios, trazendo outros elementos e trazendo também exemplos de CEOs que lideram com base em princípios. Então, se você é cristão, você sabe que se você caminhar seguindo os 10 princípios, os 10 mandamentos, que são princípios de Deus para a vida do cristão, as consequências da sua vida serão boas. Se você fugir desses princípios, existirão consequências que não serão boas ou tão boas quanto a gente imagina. Então, liderar baseado em princípios é ter uma liderança que não precisa microgerenciar comportamento. Beleza? Porque se você cria princípios para a sua liderança, para a sua empresa, para a sua jornada de vida, quando um liderado seu simplesmente ferir aquele princípio, não é você que está punindo, é ele que está se punindo, que ele conhece a regra, ele sabe qual é o princípio e literalmente ele não cumpriu. Então a consequência do comportamento dele de não seguir pela regra que foi determinada vai gerar consequências boas ou ruins. Então o princípio ele é fundamental para a liderança, para o líder não ficar se desgastando, microgerenciando o comportamento. Beleza? Então, é sobre isso que nós vamos falar dentro do curso Líder Operações Especiais. Seja bem-vindo
a esse curso dentro da nossa plataforma. Afinal, essa é uma plataforma de liderança extrema. Só que eu quero te alertar para uma coisa. Todos os outros cursos que você está tendo acesso aqui dentro vão fazer diferença para esse processo evolutivo e de mudança de mentalidade. Então, nós temos diversos cursos. Curso de sabotador, você tem que ir lá fazer o curso de sabotador, porque nós vamos falar aqui sobre sabotadores e o quanto não saber identificar atrapalha a sua performance e a performance da sua equipe. Então, você vai ter que ir lá, espera, tá? Quando a gente chegar nessa parte onde a gente vai falar sobre sabotadores, você vai entender. Então, ao longo de todo o curso, eu vou trazer as lições para que realmente faça sentido. A última coisa que você tem que colocar à frente da sua liderança é técnica de liderança, porque a técnica de liderança ela não vai funcionar se você, me desculpa, for um péssimo líder, for um merda de um líder. E o que determina, Freitas? O que determina se eu sou um bom líder ou não? Eu considero que o que determina se você é um bom líder ou não é a proatividade. A proatividade dos seus liderados, o engajamento, a entrega, a vontade de servir do seu liderado, que vai determinar. Então, não é uma técnica que vai determinar, uma técnica de liderança que vai fazer com que os seus liderados mudem ou respondam em alta performance. Mas nós vamos falar sobre tudo isso, beleza? Nós vamos falar sobre tudo isso. Eu vou parar aqui essa abertura, que isso aqui era para ser uma abertura, mas eu amo falar sobre liderança, eu amo trazer esse assunto, porque verdadeiramente quando eu descobri que eu deveria liderar a minha vida, quando eu descobri que eu estou aqui hoje por causa de um líder que eu tive no BOP, tudo passou a fazer sentido e eu verdadeiramente assumi a responsabilidade de treinar pessoas para liderarem suas vidas e outros seres humanos, beleza? Vamos para a próxima aula que eu vou começar a destrinchar tudo isso aqui que eu trouxe, começar a mostrar para vocês como é que eu fui percebendo e criando tudo isso ao lado do meu Kanga Wallace, beleza? Então, vamos para a próxima aula, vamos dar seguimento nesse processo. Avançar.